Sexta-feira, que nós podemos lançar de pensamento numa sexta-feira para o final de semana. Ontem, à noite, eu estava numa reunião com algumas pessoas e a gente começou a se falar sobre uma situação do que é realmente nós percebermos a nossa essência, o nosso eu, nossa verdade interna, uma situação completamente diferente, maluca até para alguns. Mas daí até pegou como referência para a gente meio que dar contexto a tudo que a gente estava expondo, a maçã, a fruta, maçã. E não ela em si, mas a semente dentro dela. A semente dentro dela, onde nós pensávamos até sobre nós mesmos, e começamos a pensar sobre o propósito, que todo mundo fala, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito. Eu acho que certamente você já conhece alguém que já perguntou qual é o meu propósito, ou qual é o seu propósito. Essa busca por um propósito, por uma realidade de vida é difícil demais entender. É uma situação completamente maluca de você ficar buscando e lutando para encontrar um propósito que muitas vezes você não sabe nem o que é, nem o que se trata. E quando a gente estava pensando sobre isso, pegando até pela natureza, porque a natureza, ela tudo influencia em nós. Não sei se você já percebeu, mas se está muito quente, se está muito frio, se chove muito, se não chove nada. Então sempre nós temos um reflexo direto do que acontece na natureza. Às vezes você pode até estar pensando, poxa, mas o que ele está falando? Está com uma conversa de louco nesse momento? O pior é que não. Nós temos uma energia que está sempre conosco, o qual ela vai sempre intensificando no positivo ou intensificando no negativo. E nós ficamos como se fosse um pêndulo, de um lado a outro. A nossa intenção é que sempre ficamos mais do lado positivo. Mas na nossa vida vai ocorrendo situações e circunstâncias o qual nós deixamos com que elas nos movimentem da forma que a experiência está propondo, e aí nós ficamos indo do positivo ao negativo, do positivo ao negativo. Em alguns momentos nós estamos na parte central, mas é o menor tempo. Na grande maioria do tempo, ou para cima ou para baixo. Mas daí voltando na situação do que é a natureza, em questão ao que nós pegamos por referência, a maçã. Qual é o propósito da macieira? Certamente, se eu perguntasse isso para você, qual é o propósito da macieira? Você certamente colocaria dar a maçã, nos servir com a fruta, com o alimento, ter um alimento suculento, saboroso, algo que nos cause prazer nas mordidas, que seja macia, seja molhada, aquela hora que morde,
acaba saindo um suco junto. Mas é engraçado que a conclusão é que, na verdade, a maçã não é o propósito principal. A maçã pode ser um propósito secundário. Caramba! Um propósito secundário, mas a gente sempre pensou que chega lá, existe a fruta, ou se não existe a fruta, essa árvore não está bem, ela precisa de algo, ela precisa de adubo, ela precisa de mais cuidado, mais trato, e isso vai fazer com que ela acabe conseguindo gerar as flores e gerar o fruto. Mas isso realmente é um propósito, mas é um propósito secundário. Aí nós começamos como se fosse aquelas cenas de filme que vai voltando para trás. É engraçado, né? Nós pensarmos nisso, aquela cena retornando tudo de uma vez só, tudo para trás, para você chegar aonde? Nós chegamos na árvore que não dá fruto e começamos a voltar mais. Nós chegamos aí encolhendo-a, diminuindo, aí ela se escondendo na terra, voltando mais um pouco e ficando a semente. Aí a semente, ela tem um propósito. A semente da maçã, que é a mesma que você vai cortar a maçã aí na sua casa e ver ali 3 a 4 sementes que você consegue contá-las de forma tranquila. Mas aquela semente tem um propósito. E o propósito principal dela é um propósito incrível. E é uma das situações que nós deveríamos entender e compreender, e como pessoa, como ser humano participando de toda essa natureza, nós conseguimos aproveitar dessa mesma razão e circunstância e fluir também nisso. E é muito interessante nós pensarmos que se nós tivéssemos condições de limpar nossa mente, ficarmos despreocupados com tudo, realmente viver o nosso presente, praticando a aceitação das situações e das circunstâncias que nos é colocado, e todas elas são sempre frutos das nossas ações. É o que você vai plantando, germina, começa a crescer e depois, em algum momento, acontece o fruto. Não tem jeito. Mas pense bem na semente. A semente, a sua essência principal, o seu propósito de vida, a sua essência interior e o seu propósito primário é o quê? É expandir-se com a energia do universo nela, para que ela possa germinar e crescer, aonde uma sementinha desse tamanhozinho acaba virando uma macieira de proporções completamente diferentes do que é a realidade que nós vimos. É engraçado você pensar nisso, né? Mas a essência e o propósito que a gente brinca, colocando dentro da semente, pegando ela por parâmetro e até mesmo fazendo uma ponte entre nós, se você pegar a semente e deixar ela em cima da mesa, em cima do balcão, ela vai ficar ali
e nada vai acontecer. O universo, nem essa energia que vai fazer com que ela se propague, colocada no solo correto, nada vai fazer. Nada vai ter de maravilhoso em cima disso. Vai ser só uma semente. Passa semanas, meses, anos, ela está ali. Ela vai murchando e perdendo o seu valor. Mas agora essa mesma semente, colocada num solo fértil, essa semente vai fazer com que aquela essência que ela tem interna, que nós também temos, ele vai ter uma tal força e energia em cima dela, que ela em algum momento, ela começa a germinar e se rompe. E isso é tão incrível e tão diferente do nosso próprio entendimento, que ela começa a gerar raízes e daqui a pouco começa a sair uma pequena demonstração dessa essência interior dela, para que ela possa crescer, se tornar uma árvore de proporções ao qual nós podemos admirar. Então, esse é o propósito primário dela, fazer com que a essência interior, isso que é o mais precioso dela, se expanda de tal forma pela energia que a própria natureza e o universo têm, fazendo com que ela cresça a proporções que uma sementinha desse tamanho torna-se uma árvore gigante, enorme, completamente diferente. Por que nós chegamos a essa conclusão? Observando todas as situações e tudo o que a natureza colocou à disposição. E o incrível de fazer um paralelo é que nós temos essa mesma energia. Várias pessoas, você viu essa mesma situação. Várias pessoas, elas começaram a desenvolver algo sendo semente, e aonde ele fazia com tanto amor e com tanta paixão sobre aquilo, que essa energia gerou algo o qual se expandiu e cresceu. Por isso que é tão interessante estarmos no nosso propósito. É engraçado pensarmos, até mesmo, pegue por referências. Sei lá, você pode pegar referências em vários segmentos diferentes, pensando nessa mesma ideia e a mesma lógica da semente, que foi germinando, cresceu, que é o seu propósito primário, e depois disso, por alguma situação de tão expandida que ficou, gerou frutos. Então, se você pegar de referência um jogador de futebol, que é uma criança que muitas vezes nada sabia, mas tinha aquela situação dentro dela. Ela foi sendo lançada no solo correto, no campo de futebol, foi trabalhando aquela essência dela, foi gerando, e quando ele viu, ele já era um jogador bom, e isso era de paixão e tão gostoso dentro dele, que ele foi cultivando, doando mais, e ele se tornou um grande jogador. Isso é propagar e fazer com que o seu propósito primário venha à tona, e o secundário é o que todo mundo vê.
o reflexo é o que eles acabam tendo de retorno em tudo. Veja, de repente, no setor de comércio, uma pequena loja de varejo que às vezes é criada numa portinha dentro de casa e daqui a pouco ela vai crescendo, vai se expandindo, vai ajudando e de repente se torna uma rede enorme. Então, em tudo, se você fizer algo que realmente te dá amor, paixão, e faça com que você tenha o prazer, a energia e a garra de fazê-lo de qualquer forma, mesmo ainda sem ter algum tipo de retorno financeiro, nesse momento você pode estar realmente descobrindo o seu propósito primário. E manter a cabeça livre de qualquer pensamento que te atrapalhe vai fazer com que o secundário apareça. Então pense nisso, imagine sobre essa situação do que é a essência dentro de uma semente. Imagine todo o ciclo dela, até mesmo no momento que ela vai dar o fruto, mas não esse final. Imagine toda essa caminhada, todo esse momento que é intenso e muito importante. E a partir do momento que você conseguir entender isso, ou compreender um pouquinho que seja, traga para dentro de você como você, sendo essa sementinha, e qual seria o seu solo fértil para que você possa se lançar ali. E nesse momento de se lançar ali, você conseguir ter um desenvolvimento tão interessante, te trazendo entusiasmo, euforia, júbilo de tudo aquilo que está fazendo, descobrindo o seu propósito realmente, aí você vai conseguir ter o seu propósito fixo, direcionado, e o melhor, pode ter um secundário sendo feito, que não vai ser uma situação de esforço nenhum para fazê-lo, mas ele te trará retorno. É isso aí, pense nisso, eu acho que tem muito a agregar.